Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de apartar a cabeceira da boiada pantaneira, a comitiva do Terra Viva DBO na TV já está com a tropa cargueira carregada e preparada para começar mais uma jornada nas estradas do sertão. Mas antes da partida, convido os companheiros e companheiras boiadeiros para fazer neste salão a nossa reunião noticiarista e novidadeira. Pois então, sem mais arrodeios nem devorteios, a gente começa a função com a apresentação da prosa brideira do dia. O USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e vem a ser o equivalente ao nosso ministério lá no governo do gigante nortista, atualizou recentemente a sua previsão para a produção mundial de grãos, mas por conta aí da correria do dia a dia, a gente ainda não tinha tido tempo de comentar o assunto aqui com os companheiros e companheiras pecuaristas brasileiros, o que vai ser feito agora, sem mais demora, né? A respeito da soja, os técnicos norte-americanos disseram que a safra 2023-2024 deve render 399 milhões de toneladas, pouca coisa acima do que tinha sido falado em dezembro do ano passado. Já para a colheita aqui no Brasil, o número publicado neste relatório de janeiro é de 157 milhões de toneladas, ou 4 milhões a menos do que na pesquisa anterior. Para as nossas exportações, o USDA continua achando que elas vão chegar a 99 milhões e meio de toneladas, o que, se acontecer assim mesmo, deste jeito, vai reduzir os estoques finais do país para 1 milhão e 800 mil toneladas no período considerado. O documento também está dizendo que, juntando a ligeira melhora no clima com o esmagrecimento da demanda e a queda no preço no mercado internacional, a soja deve continuar padecendo debaixo de grande pressão baixista aqui no Brasil. Aliás, de acordo com o acompanhamento feito pelo pessoal da Scott Consultoria, considerando a cotação da semana passada no porto de Paranaguá, no Paraná, o valor da saca do grão estava registrando um forte despencamento de 31,9% na comparação com o período correspondente do ano passado. Passando para o milho, os funcionários do governo norte-americano corrigiram a previsão para a produção mundial do grão, que foi aumentada em 10 milhões de toneladas, indo então para 325 milhões e 200 mil toneladas. A explicação dada para este crescimento é a melhora da condição do clima e do rendimento das lavouras lá mesmo nos Estados Unidos. Em relação ao que deve acontecer aqui no Brasil, o caso foi o contrário, com mais uma redução na estimativa de safra, que desceu agora para 127 milhões de toneladas. Pois repare bem, o companheiro boiadeiro, que este número não está batendo com o mais recente levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que está prevendo aí uma colheita de 117 milhões e 600 mil toneladas. O caso, então, vai ser de esperar para ver quem é que vai acertar, né? Pela sua própria natureza, a empreitada de criar e engordar boiada reserva sempre um tanto de surpresa e uma dose de incerteza para o vivente que abraça essa lida. Aí, para tocar a vida em frente, em vez de escutar os palpiteiros, o melhor é o companheiro consultar um especialista, participando aqui da nossa conversa com o analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e a gente recebeu a seguinte pergunta, né? Tem uma colinha aqui do lado. O que vai acontecer com a safra de milho esse ano? E é melhor comprar agora ou existe alguma chance do preço cair? Bom, gente, a gente tem algumas dificuldades esse ano com relação ao milho, né? A soja sofreu grandes impactos com relação aos efeitos do clima. Em função disso, a segunda safra de milho vai ser bastante conturbada, mesmo porque as janelas de semeadura ficaram para trás, né? Então a gente deve ter uma produção menor. Então esse é mais ou menos o quadro da produção de milho e nós não acreditamos em grandes quedas na cotação do milho, tá? Os preços estão contidos em função do comecinho da colheita, aí os preços começam a cair, etc. Mas a recomendação é monitore o mercado e quando você encontrar boas ofertas de venda, realize a compra, porque pode ser que lá para frente o milho suba.
mesmo porque hoje a gente tem a exportação também fazendo pressão no mercado. Por outro lado, a gente tem a recuperação da produção argentina, tanto de soja como de milho, e pode ser que essa produção no Cone Sul ela interfira numa retomada robusta de preços, tá? Mas como o amanhã não existe e o futuro é uma quimera, se você encontrar boa posição de milho, boas ofertas de milho, eu já faria posição, tá? Então essa é a nossa opinião a respeito da safra de milho esse ano e da oportunidade de fazer posição. É isso aí, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Com a boiada dando sinais de que já está ficando cansada, a gente vai fazer aqui uma rápida parada, mas esse intervalo vai ser mais ligeiro do que o cuitelinho que está chupando melzinho na flor do limoeiro. Aguarde. Não é uma conta fácil de fazer, mas de acordo com os técnicos da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil tem hoje cerca de 90 milhões de hectares de pastagens com algum nível de degradação, o que corresponde a mais ou menos a metade de toda a área usada na criação e na manutenção do gado em todo o país. E os companheiros e companheiras fazendeiros que nos dão a honra de ter a sua audiência têm perfeita sabedência de quanto o Brasil poderia aumentar a produção de alimentos se só uma parte dessa imensidão de terra pudesse recuperar sua plena condição de utilização para a pecuária e para a agricultura em geral, né? Pois esta é a intenção de um grande programa lançado pelo Ministério da Agricultura no final do ano passado, que tem como objetivo recuperar a capacidade produtiva de 40 milhões de hectares degradados no país inteiro. E para tocar esta gigantesca empreitada, as autoridades do governo criaram um comitê gestor que vai ter a participação de representantes de outros ministérios, da Embrapa, de várias instituições da administração federal e também especialistas do setor privado. Pois então, é com grande satisfação que a gente vai receber aqui, para a nossa entrevista do dia, o engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro Consultoria, que é um dos integrantes desta comissão e vai participar da função falando ao vivo por meios internéticos, aqui mesmo da capital paulista. Boa noite, Maurício. Muito obrigado pela sua costumeira disposição para atender a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no arranchamento da nossa comitiva. Faça o favor de ficar perfeitamente à vontade, que a casa é sua. Boa noite, Sidney. Sempre um prazer estar aí com vocês e uma honra poder bater um papo aí sobre esse assunto tão importante aí para a pecuária brasileira e para o agronegócio como um todo, né? Muito bom, né? Ô Maurício, o que é que a degradação de áreas de pastagem representa hoje para a agropecuária e para a economia brasileira em geral? Bom, Sidney, se a gente for ser extremamente pragmático e colocar todas as contas, os cálculos na ponta do lápis, a degradação de pastagem é o maior custo da pecuária brasileira, né? Então, em 2022, nós calculamos aí, fechando o balanço do movimento da pecuária de corte no Brasil, e claro, se fala de pastagem, vai impactar também a pecuária leiteira, nós tivemos um custo total estimado em quase 40 bilhões de reais ao longo de 2022, só com o processo de degradação. Isso é o equivalente a R$60 por arroba, para a gente ter uma ideia aí de quanto custou a degradação de pastagem. É muita coisa, né? O Maurício, agora falando assim no geral, né? Quanto custa mais ou menos para recuperar 1 hectare de pasto no país e qual pode ser o retorno desse investimento? Aí, Sidney, vai depender do estado que ele está, da região, né? Da proximidade de insumos ou não, mas vamos falar aí que a gente vai fazer uma reforma completa, né? Refazer o pasto, arar, gradear, semente, tudo. Isso aí vai ficar mais ou menos no custo de 3.800 até R$5.000 por hectare. Se a gente tiver condições de recuperar, quer dizer, eu vou lá e avalio a qualidade das pastagens, né? Um técnico especializado faz esse trabalho, e aí, ao invés de refazer o pasto, você controla as invasoras e recupera a fertilidade, a condição do solo, né? Com calagem e adubações. Isso daria metade do custo que envolve a reforma completa. Então, a gente gastaria aí por volta de R$2.000, R$1.800, R$1.700 por hectare. E o retorno, Sidney, vai depender de que tipo de pecuária a gente vai colocar em cima desse pasto reformado ou recuperado.
Se for uma pecuária de baixa tecnologia, ele vai te retornar aí 150, 200 reais por hectare. Se for uma pecuária de alta tecnologia, ele vai te retornar de 1.000 a 1.500, até 2.000 reais por hectare, dependendo da atividade. Evidentemente, a pecuária de alta tecnologia demanda uma quantidade maior de investimento por hectare para você chegar naquele nível, né? Então, eu tenho que colocar tudo isso na balança, mas o pasto, né, é o mesmo, a área é aquela. Você tem um limite hoje de área na pecuária, isso nos obriga a crescer verticalmente para a gente conseguir escala. Ao invés de eu expandir em área, eu tenho que produzir mais por hectare. Agora, como é que vai funcionar esse grande programa aí de recuperação de pastagens lançado pelo Ministério da Agricultura e quando é que o trabalho começa? Bom, Sidney, a gente já tem um trabalho pré-feito aí pelo Ministério, né? Inclusive, acredito, com participação de técnicos da Embrapa, né? Que montaram todo o esboço. A nossa primeira reunião vai ser essa semana, reunião de trabalho para apresentar os envolvidos, e aí sim nós vamos ver como que vai ser o processo de trabalho. Mas pelo que a gente já consegue entender, né, nós vamos criar grupos de discussão, trazer gente para opinar, para avaliar o andamento, né, o projeto como um todo e os desafios que vão ter que ser superados para a gente conseguir cumprir esse programa até ousado aí, que foi estabelecido e divulgado lá na COP em novembro. Agora, o prazo para fazer esse serviço, né, que está previsto lá no programa do Ministério, né, é de 10 anos, né, Maurício? Não é muito tempo? Sim, eu acredito que é o contrário, é muito pouco tempo. Esse programa é muito ousado, né? Não pela dificuldade técnica de executá-lo, né? Se a gente colocar a nossa capacidade de produção, é muito fácil, né? O problema é a gente precisa de recurso, né, para converter essas áreas ou para decidir se vai se aceitar que as pastagens sejam recuperadas, ele continue na pecuária. E outro desafio muito grande, Sidney, se a gente imaginar que as áreas vão ser convertidas para outras atividades, eu tenho que avaliar se a gente tem mercado para tudo isso, né? Então, imagina que a gente vá adicionando alguns milhões de hectares a cada ano em outras culturas, a gente tem que ter para quem vender, para não colapsar aí os mercados, a economia como um todo, né? E o maior dos desafios, na minha opinião, é que essas áreas, elas estão, apesar delas existirem tecnicamente, isso já foi avaliado, né? Elas estão espalhadas em grande número de produtores, proprietários, cada um deles tem a sua expectativa, tem o seu projeto individual para aquela área, né? E nós temos também a questão de logística, você não consegue montar uma operação de negócio rentável tendo áreas picadas, né? 200 hectares num canto, 100 em outro, 20 lá, 1.000 em outro lado, né? Então, nós temos todo esse desafio pela frente para a gente transformar em execuível um plano que tem viabilidade técnica, mas os desafios são muito grandes aí pela frente. Agora, Maurício, pelo tanto que você já rodou chão nesse mundão do sertão brasileiro aí em 11 edições seguidas do Rally da Pecuária, né? Dá para enfrentar esse desafio todo aí? Dá para a gente vencer essa empreitada? Cid, se a gente for pragmático e não ficar com muito discurso e pouca ação, eu acho que dá, né? Mas tem que ser pragmático, tem que encarar os problemas de frente, né? E muitas vezes, quando a gente fala alguma coisa que a gente chegou a alguma conclusão por causa de uma avaliação técnica, isso às vezes acaba espantando e até assustando um pouquinho, né? Fazendo com que esse pessoal que tem uma visão mais ideologizada da produção, mais romântica, né, se afaste um pouquinho do que deve ser feito. Se a gente for pragmático, dá para executar sim, mas os desafios são muito maiores do que aparentam, né? Mas dá para ser feito. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Maurício, e a respeito de áreas ociosas no país, qual é a situação atual? Esse que é a grande questão, Cid. Essa é a grande questão, né? Então, às vezes, nós estamos falando, queremos pegar essa área e convertê-las, só que se essas áreas estão com pecuária bem conduzida, né? Então, é uma dificuldade grande que a gente tem aí, porque está se confundindo muito
degradação de pastagem com baixa produtividade. E aí a gente vai para o outro lado, né? Se a meta é converter mesmo essas áreas, por que não escolher áreas que estão ociosas e a gente transformar em outras atividades, até que não sejam econômicas, mas sim prestação de serviços florestais, por exemplo, revegetar áreas que você tem um potencial produtivo muito baixo, né? E nós temos aí justamente um número próximo disso, cerca de 40 a 50 milhões de hectares de pastagens no Brasil podem ser considerados ociosos. Eles estão em áreas que têm gado, mas não estão entrando aí no comércio geral aí de pecuária. Bom, esse assunto é um mundo, né, Maurício? Agora, a gente vai acompanhar de perto aí o desenvolvimento desse trabalho, um trabalho extremamente interessante, de extraordinária importância para o futuro da pecuária brasileira, da agropecuária em geral, né? E a gente vai voltar a conversar sobre o assunto. Obrigado, viu, Maurício, por mais essa sua participação aqui no programa. Um abração e até a próxima. Eu que agradeço, Sidney. É sempre um prazer estar aí com vocês e sempre que convidar eu estou aí. Muito obrigado. E veja a seguir, com o janeiro já perto de chegar no seu trecho derradeiro, a negociação aluiu e a nossa Praça Boiadeira já está querendo sair da leseira em que ela está agora. Mas a situação ainda está variando muito conforme a condição particular de cada região do Brasil. Não vai demorar nada para a gente voltar, aguarde. E estamos de volta e o que tem para ser contado é que, com o janeiro chegando quase já no seu trecho derradeiro, o tempo que estava se arrastando no calendário, agora já está se animando e querendo voltar a andar mais ligeiro. E o resultado foi que a negociação aluiu no mercado pecuário e a nossa Praça Boiadeira saiu um pouco da leseira em que ela estava. De qualquer maneira, a situação ainda está variando bastante conforme a condição de cada região do Brasil. Isso no que diz respeito à oferta de gado terminado, né? Porque a demanda por carne continua raquítica e desmilinguida no país inteiro. A questão é que, conforme já é da sabedência dos companheiros e companheiras fazendeiros, não vai ser tão já que o consumidor vai sarar da inapetência atual. Assim como também vai demorar para acabar o estoque de mercadoria que o frigorífico tem na Câmara Fria. De modo, então, que a gente vai ter de esperar para ver o rumo que o carretão vai tomar daqui para frente. Por outro lado, o setor exportador continua embicado na subida do Estradão, com o volume embarcado nas 3 semanas já vencidas no mês presente, chegando a 123 mil toneladas. A média diária saltou para 8.700 toneladas, com um forte crescimento de 20,7% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o preço médio do produto brasileiro lá no estrangeiro caiu de novo, para 4.500 dólares por tonelada, um tombo de 6,9% fazendo a mesma comparação. No resumo do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 14 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, com a arroba subindo em 7 dessas praças e caindo em outras 7. A lista das arribadas foi encabeçada pelo oeste da Bahia, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 244 e a vaca para R$ 232, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. O sul baiano foi no mesmo rumo, com o macho melhorando para R$ 242 e a fêmea para R$ 228. Aumentou tudo também no Espírito Santo, que trabalha agora com o boi a R$ 218 e a vaca a R$ 207. Em Santa Catarina, a fêmea avançou para R$ 222. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho foi promovido para R$ 7,97 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 239,10 por arroba. No Oeste Gaúcho, a vaca pulou para R$ 7,25 o quilo, ou R$ 217,50 por arroba. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a fêmea encareceu para R$ 192. Mas em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a vaca piorou para R$ 215. Em Três Lagoas, a fêmea desceu para R$ 212. A vaca também caiu sozinha no noroeste do Paraná, sendo falada agora na base de R$ 210. No sudeste da Rondônia, o fazendeiro que está precisado de dinheiro está sendo obrigado a entregar boi por R$ 200 redondos. Nas Alagoas, a foiçada acertou só a cotação da fêmea, que foi cortada para R$ 220. Em Paragominas, no Pará, o dono do frigorífico mandou avisar que vai pagar pela vaca no máximo R$ 210.
E em Marabá, quem está vendendo fêmea já não está conseguindo pegar mais do que a merreca de R$ 192. Tem coisa que parece uma barbaridade e quando a gente vai ver é a pura verdade. Eu, por exemplo, não sei contar mentira. E acredite, amigo, o que aconteceu comigo de estar pescando debaixo de um pé de imbira e pegar 350 traíras, 96 dourados, 103 pintados e 6 dúzias de pacus. Mas o que me deixou chateado mesmo foi ter deixado escapar só 2 jaús, cada um com 2 metros bem calculados. Foi por ter sido nascido e criado no interior e ter, por isso, adquirido legítimo gosto pelas coisas do sertão e orgulho de ser filho da verdadeira cultura sertaneja brasileira, que eu escrevi esta e mais uma tantada de prosinhas rimadas da mesma qualidade, versejando a respeito da nossa vida e da nossa lida no eito, que depois foram publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, estes aí que estão aparecendo na fotografia. Se os companheiros e companheiras que nos dão a honra da sua audiência ainda não tinham sabedência disso e ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, que custa menos do que uma arroba de vaca na praça mais barateira, podem ligar para mim mesmo no meu telefone pessoal, cujo número é 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo já terminado o serviço, a comitiva pede licença para fazer a retirada e cumprir novo compromisso na próxima parada dos boiadeiros, mas deixa aos companheiros e companheiras daqui um abraço forte e a promessa firme de voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Muito agradecido pela companhia e pela atenção e até a vista então.